Estamos fechando o Fórum RPA e AI RH 2021, evento voltado para profissionais de recursos humanos. Antes de abrirmos a última palestra, quero agradecer a todos os palestrantes e todos os participantes. O tema da próxima apresentação é o RH digital, os recursos tecnológicos em parceria com os recursos humanos. Vamos receber dois profissionais da Growtech, o diretor Marcos Nunes e a gerente comercial Marina Bueno. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Marcos. Sejam bem-vindos. Agora é com vocês. Boa tarde. Boa tarde, Prado. Obrigado pela apresentação. Agradecer também as pessoas que estão nos assistindo. Como o Prado colocou hoje, a nossa apresentação vai falar um pouquinho sobre o RH digital, né? Então, como que os recursos tecnológicos podem trabalhar em parceria com os recursos humanos. E antes de começar, eu queria só fazer um resuminho sobre a nossa empresa, caso alguém ainda não nos conheça. A Growtech é uma empresa brasileira que trabalha aí no mercado de tecnologia há mais de 20 anos. Fomos os pioneiros a trazer uma solução de automação para o Brasil, né, lá em 2000, e hoje a gente tem projetos que são implementados não só aqui no Brasil, mas também em outros países na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Inclusive, aí do lado direito vocês conseguem ver como que está a nossa estrutura. Temos uma matriz em São Paulo, uma filial em Miami e uma base de apoio técnico no Nordeste para conseguir atender todas as pontas. E hoje nós temos uma equipe aí de mais ou menos 50 consultores e todos eles são certificados e capacitados nas principais soluções indicadas pelo Gartner Group na parte de hiperautomação. E além disso, hoje a gente trabalha com os principais parceiros indicados também de tecnologia para hiperautomação para qualquer nicho de negócio, que eu vou falar para vocês mais para frente. No que tange a parte de reconhecimentos, né, que é um fator de curiosidade, nós sempre somos chamados para receber prêmios, reconhecimentos pela qualidade na prestação de serviço, né? E aí eu queria compartilhar com vocês. Esse ano de 2021, nós recebemos o Quality Brasil e também o Quality Europeu. Então, nesses projetos, como eu comentei, em países nacionais, né, no Brasil e internacionais. E aqui eu trago para vocês conhecerem um pouquinho sobre os nossos clientes. Hoje, a maior parte das empresas que nós trabalhamos estão dentre as 500 maiores do Brasil. E hoje a gente consegue estar atendendo diversos nichos de negócios, né? Então, como vocês podem ver, empresas do ramo financeiro, prestadores de serviço, pessoal da área da saúde, as indústrias. Hoje as nossas soluções elas atendem qualquer tipo de negócio e também as diversas áreas de negócios, cada uma com a sua solução específica, né, com a sua demanda específica, como por exemplo hoje a área de RH, que a gente vai estar falando um pouquinho. E também ao longo dos anos a gente acabou fazendo algumas parcerias, né? Dentre algumas empresas temos os Big Fours e também parcerias com universidades. Hoje nós somos capacitados também para estar fazendo a parte de formação de profissionais para o mercado de trabalho. Então temos parcerias aí com Impacta, São Judas e Mackenzie para fazer toda essa parte de formação. E aqui eu queria falar um pouquinho também sobre algumas das nossas soluções que estão disponíveis no nosso portfólio. Então, se você quiser conhecer sobre alguma delas depois, é só entrar em contato. A gente trabalha, além da parte de hiperautomação, também com soluções e serviços para gerenciamento de dados, process mining, cibersegurança e temos uma central dentro da nossa matriz em São Paulo, né, que cuida de toda a parte de gerenciamento e monitoramento de processos automatizados, que é o nosso ROC, ou seja, Robotic Operation Center. Então, depois, se você quiser também conhecer um pouquinho sobre serviços, a gente pode estar explicando melhor. E aqui, entrando no tema principal da nossa palestra, né, que é o RH digital, eu queria voltar um pouquinho mais atrás para falar sobre empresas, né, áreas de RH que ainda estão um pouco no passado, né, como a gente pode colocar. Hoje, a gente entende que o foco 100% nas atividades, e o RH é uma área que demanda de muitas atividades burocráticas, né, como folha de pagamento, recrutamento e seleção, a parte também de atualização de documentos. Essas atividades elas são muito repetitivas, o que também diminui aí o tempo dos analistas de RH para outras atividades que poderiam ser mais analíticas, né? Então, essas equipes não têm como pensar em melhoria de processos, porque estão focadas em muitos erros, muitos retrabalhos. Também temos aí um custo muito alto, né, que é investido nessas equipes, e às vezes o retorno desse custo não é tão bom quanto o esperado, e o principal fator que é a falta de foco no colaborador.
Por quê? Hoje a gente entende que o sucesso do negócio ele está na experiência do cliente, né? E por que não começar pela experiência do cliente interno, né? Que é quem está aqui com a gente trabalhando, que são os nossos colaboradores. E pensando nisso, a ideia de RH do futuro, ela vem pautada aí numa atuação estratégica para poder focar na qualidade de vida laboral desse colaborador, para que ele se sinta motivado, que ele se sinta valorizado e assim ele possa alcançar melhores resultados. E também a gente precisa pensar nessa parte de transformação digital, ou seja, adotar tecnologias de hiperautomação para deixar que esses colaboradores eles estejam disponíveis para essas atividades mais humanas, né? Então, colocar mesmo esse foco dentro do colaborador. E é por isso que a gente pensa, então, em bem-estar, em desempenho, também toda a parte física e emocional da vida laboral dessa pessoa que trabalha com a gente. E pensando nessas tecnologias de hiperautomação, agora eu vou passar a palavra para o Marcos. Ele vai seguir aí com a gente alguns temas, algumas soluções que a gente consegue estar trabalhando focada aí dentro da área de RH. Obrigado, Marina. Dando continuidade e pensando bastante na questão das soluções que a gente pode esperar com a hiperautomação, vou só esperar o Igor passar o meu slide aqui. Obrigado, Igor. A empresa, né, a Growtech, ela, até pelo histórico do tempo de mercado, são mais de 20 anos, foi muito trabalho realizado, muito projeto desenvolvido, muita história em clientes, e desde o início, sempre voltado para a questão de automação. E há 20 anos atrás a gente não tinha o termo RPA ainda, um termo mais recente, 4, 5 anos atrás. E mesmo a questão do RPA, ela já se mostrou que ela não é suficiente para atender a todas as questões que envolvem a melhoria de processos e a garantia da empresa poder galgar alguns passos a mais nessa melhoria contínua dentro do dia a dia. E nesse contexto veio então o termo hiperautomação. E o que nós da Growtech trazemos em relação a esse assunto? O RPA ainda existe, a questão de desenvolvimento de automação de processos robóticos ainda é uma área que precisa ser cuidada, precisa ser dado atenção. Mas não é só isso, existem outras questões que o RPA não consegue atender. Por exemplo, comunicação em linguagem natural, mensagens e comunicação por voz. Você conseguir criar assistentes virtuais, bots de comunicação, usando linguagem natural. E quando você estende essa capacidade, você percebe o quanto a sua equipe do RH ela perde tempo simplesmente no atendimento, simplesmente respondendo mensagem perguntas dos seus colaboradores. Questões que poderiam ser facilmente colocadas no celular, no WhatsApp, em termos de mensagem, que no mundo de hoje, com as tecnologias existentes hoje, nós conseguimos atender. E quando a questão é documento, aquela pilha de documentos, inclusive manuscritos, documentos de identidade, formulários preenchidos, currículos, como é que eu automatizo isso? O RPA pode automatizar, mas ele vai precisar de um recurso adicional de leitura desses documentos. E como é que eu coloco tudo isso dentro de um mesmo processo, um fluxo contínuo, onde você consegue atender os seus colaboradores em toda a gama de atividades que ele tem, integrando essa questão da comunicação via voz ou via mensagem, integrando essa questão da automação, essa questão dos documentos, você conseguir desenvolver uma camada de software, de aplicação, que consiga orquestrar todos esses processos,
a gente tem a possibilidade hoje de desenvolvimento ágil, com recursos, com uma plataforma com pouquíssima utilização de código, quase sem código, simplesmente arrastando e soltando pedaços de modelos de recursos prontos para agilizar o desenvolvimento. Isso é a hiperautomação. Então, nós, da Growtech, fomos atrás de parceiros, e parceiros com recursos de solução já extremamente testada, bem adotada no mercado, reconhecida pelo Gartner, todas elas, e estamos trazendo aqui. Então, plataformas RPA, nós somos parceiros da YPF, nós somos Diamond Partner da YPF, Automation Anywhere, Blue Prism, Automate, nós somos Platinum Partner da Help Systems. O OutSystems é uma solução extremamente reconhecida no mercado, aparece em 2 quadrantes do Gartner diferente como líder. A Cognigy é reconhecida pelo Gartner como uma solução extremamente avançada. E temos o Hub Growtech, que é onde a gente agrupa todas as possibilidades que você vai precisar para trabalhar com documentos, imagens, de maneira a auxiliar o RPA a trazer resultado para o dia a dia do negócio. Uma frase dita pelo Fabrício Biscott, vice-presidente de pesquisas do Gartner, ele deixa bem claro qual é os rumos que as empresas estão tomando para o futuro. Ele diz textualmente assim: globalmente, a maioria das organizações terá de alguma forma adotado ferramentas low-code até o final do ano de 2021. E low-code é todas essas soluções que eu acabei de mostrar. Tanto o RPA é low-code, a plataforma de desenvolvimento OutSystems é low-code, o Cognigy é low-code, plataforma de IA de conversação é low-code, a utilização de documentos, de IA de interpretação de documentos, ele é totalmente livre de código, e ainda podemos ir mais na frase do Fabrício. No longo prazo, a adoção de tecnologias low-code oferece suporte à inovação e à integração de aplicativos. E acho que é isso que cada um que busca na sua área melhorar o serviço para o seu colaborador, trazer um compartilhamento, trazer um atendimento mais humano para o colaborador, você tem que estar pensando em inovação, você tem que estar pensando que todas as suas soluções têm que estar integradas. Soluções o financeiro, de folha de pagamento, solução que envolve o recursos humanos, o gerenciamento das pessoas. E como que a hiperautomação vem atender a esse desafio? Automação das tarefas repetitivas, de forma a estar totalmente integrado aos sistemas existentes. Esse é o desafio do RPA, esse é o desafio que nós já fazemos há muitos anos, e é um desafio que a gente consegue atender. Só que o RPA está sendo agora ajudado por outras tecnologias. Por exemplo, inteligência artificial para tratar documentos e formulários. O RPA sempre teve uma certa dificuldade porque ele usava tecnologia de OCR, e toda vez que o documento ele tinha um pouco mais complexo, envolvendo tabelas, formulários, manuscritos, o RPA ele precisava dessa melhoria. Agora a gente tem isso à disposição. Aplicações para a renovação dos seus sistemas, das interfaces dos seus sistemas, visando aprimorar a experiência que o seu colaborador tem na relação com recursos humanos. Muitas empresas ainda elas utilizam sistemas que são muito antigos, já estão aí no mercado há muitos anos, e toda vez que você pensa, poxa, eu poderia dar a possibilidade para o meu colaborador poder conversar comigo através de um aplicativo no celular, você olha para os softwares que você possui na empresa, você não encontra
recurso. A TI ela está sobrecarregada sobrecarregada de desafios, de projetos. Então, como resolver isso de uma maneira rápida? A gente consegue dar essa solução com essa plataforma de desenvolvimento de interface de maneira ágil, com pouquíssimo código. Isso é bom para o desenvolvimento, é bom para a manutenção, é bom para a implantação. E ainda tem a questão do autosserviço. Como eu falei, você precisa olhar para o seu colaborador e como desafogar as requisições dele de maneira a atender as requisições dele de maneira e ainda assim desafogar as equipes do RH. Isso não é só para empresas que possuem centro de serviço compartilhado, que é o principal desafio, mas para qualquer tipo de empresa. Você vai sempre ter um número de recursos menor do que você gostaria para atender para ter esse atendimento. Por que não colocar um chatbot? Por que não colocar um assistente virtual por voz e conseguir falar a língua do seu colaborador, atender as demandas que ele está pedindo de maneira rápida, a qualquer momento do dia, 24 horas do dia, o colaborador ele pode acessar o bot do RH e navegar com linguagem natural, se expressando e ouvindo a resposta num bom português, ou espanhol, ou inglês, depende da abrangência da sua empresa. E, indo mais fundo nessa questão de tarefas repetitivas, no que a gente está se referindo com tarefas repetitivas? Eu tenho certeza que se a gente sentar com vocês que estão aqui nos assistindo, vocês vão ter na ponta da língua aquilo que está criando dor de cabeça, aquilo que é a pedra no sapato. Aquela atividade que, se você pudesse automatizar, você poderia ter mais tempo para criar novos serviços para a empresa, ampliar como você pode ajudar o seu departamento. E isso eu estou falando o quê? De tarefas que são, normalmente, exigem muito de captura de informações em sites de governo, por exemplo, ou preenchimento de dados de site de governo. Isso, imediatamente, a gente consegue automatizar. Existe, inclusive, muitos robôs prontos que a gente utiliza para acelerar a implantação desses robôs para atendê-los. Tarefas manuais e que são repetitivas, ou semanalmente, ou mensalmente, ou diariamente, que lidam com folha de pagamento, que lidam com questões de férias, outros tipos de tarefas que envolvem cálculos, tarefas que envolvem atualização de informações cadastrais nos seus sistemas, quer seja qualquer tipo de sistema. Hoje o RPA atende a tudo isso, tarefas que envolvem processos de admissão, processos de rescisão, cálculos, são tarefas tipicamente prontas para serem atendidas pelo RPA. Então, muitas vezes alguém pode perguntar, mas me dá um exemplo de uma tarefa que eu posso utilizar. Novamente eu digo, é mais fácil nós conversarmos e identificarmos no dia a dia quais são as atividades que você executa e a gente apontar aonde a gente consegue estar ajudando. A questão de inteligência artificial para tratamento de documentos. Aqui a ideia é como eu consigo ajudar a ampliar a sua capacidade de trabalhar com documentos, sendo que, independente do software de RPA que você está utilizando, eu vou conseguir reduzir o tempo de desenvolvimento desse RPA, simplesmente adicionando esse recurso. É uma API, simplesmente você vai, o seu desenvolvedor de RPA vai chamar essa API, vai passar aquele documento que está naquela esteira de automação, essa API vai devolver todas as informações que estão naquele documento, separados por campos, separados por elemento que você precisa para dar
garantia para você inserir essas informações nos seus sistemas. Pode ser formulários, pode ser tabelas, um currículo, você quer pegar informações específicas dentro daquele documento. Se o documento for muito complexo, a gente atende. Se o documento tiver imagens, fotos, a gente consegue também fazer o tratamento dessas informações, validação das informações. Isso faz com que você consiga trabalhar com dezenas, centenas, milhares de documentos com rapidez e sem utilização do dia a dia dos seus funcionários internos. Isso sem falhas e de maneira rápida. O recurso hoje está muito avançado, muito maduro, e a gente consegue demonstrar isso de uma maneira muito rápida para vocês. E isso, inclusive, eu posso garantir que atende também a questão da formulários e documentos que tem algum tipo de preenchimento manual, à mão. E voltando àquela questão do low-code, um ponto aqui bem importante. Quando nós sentamos para discutir quais as necessidades que vocês estão vivendo no dia a dia, vocês, às vezes, muitas vezes, e normalmente, vão trazer aqueles que estão dando, que estão mais visíveis, que estão dando mais dor de cabeça no dia a dia. Você consegue olhar para aquele funcionário e ver quanto tempo ele está gastando numa determinada atividade repetitiva. Às vezes, não é só isso. Às vezes o seu colaborador dentro do RH, ele está precisando eliminar uma planilha Excel. Aquela planilha Excel que ele usa para controlar uma atividade dele, aquela planilha Excel que ele usa para controlar que a resposta que ele vai receber de outro determinado departamento, outro determinado colega, aquela planilha Excel que muitas vezes é o centro nervoso do trabalho dele do dia a dia. Por que eu estou me preocupando com essa questão da planilha Excel? É porque é nesse momento que o seu processo, o serviço, ele se torna vulnerável. Qualquer problema nessa planilha Excel, ou perdeu o computador, ou perdeu aquele arquivo, ou alguém acidentalmente escreveu por cima, você vai ter uma dor de cabeça e um retrabalho ali para fazer. A ideia de interface moderna para o trabalho do RH é simplesmente você conseguir criar uma camada de aplicativo que você administra o fluxo do trabalho da sua equipe. Inclusive, você consegue colocar regras de negócio, expiração de prazos, mensagens automáticas para determinados funcionários do RH ou de outros departamentos. Você consegue criar workflows de maneira que esse sistema possa, inclusive, estar integrado com outros sistemas chave da sua empresa, sistemas de folha de pagamento, sistemas de controle de pessoal, sistemas de ponto. Você consegue fazer uma grande integração. Você consegue desafogar da TI essa questão, porque o desenvolvimento ele é muito rápido, ele pode ser guiado pelo próprio time do departamento. E aqui a gente está falando de construir sob medida para se adequar ao seu processo. E uma outra questão é que, mesmo processos que ainda o colaborador nem entrou na empresa, você poderia dar para esse colaborador, no celular, formulários para ele fazer o preenchimento, para ele subir documentos, e totalmente integrado com esse sistema. Muito fácil, tem uma coleção riquíssima de telas para você reaproveitar, para que o seu projeto não dure meses para você ter essa implantação. A gente está falando aí de dias ou semanas. Uma das grandes questões que o Gartner se propõe é nós avançarmos aí pela automação, avançarmos com essa questão de automação, inclusive nessa questões pequenas do dia a dia, onde o seu funcionário ele precisa se virar muitas vezes criando
recursos ali e macetes sozinho. Vamos colocar isso tudo dentro de um aplicativo moderno, com uma interface ágil e amigável. E tudo aquilo que envolve o autosserviço, o autoatendimento para os seus colaboradores. Imagine o quanto o RH vai ficar bem visto uma vez que você colocar uma inteligência artificial. A gente pode batizar ela com nome bacana, criar uma campanha de marketing, criar uma identidade visual toda preparada para aquele colaborador saber que a partir daquele momento ele vai ter um ajudante para questões que muitas vezes ele precisa da resposta rápida, questão de férias, questão de uma atualização cadastral, para ele poder entrar num determinado benefício, uma solicitação de um documento, uma segunda via, por exemplo, do Olerite, um documento de informe de rendimento. Quanto disso traz de trabalho para o time do RH, dependendo do tamanho da empresa, isso até pode significar uma fila de atendimento do seu contact center, que você poderia simplesmente estar economizando esse dinheiro colocando uma automação baseada em mensagens ou mesmo por voz. E toda essa questão de mensagem, imagine todo o seu as suas perguntas frequentes poder estar sendo respondidas de uma maneira natural, num bom português, até com toques que você pode puxar para humor ou para usando algumas frases que só a empresa ela pode utilizar. Então, é uma solução hoje madura. Novamente, estamos falando aqui de low code. Aqui está uma animaçãozinha só para mostrar o quanto amigável é a utilização dessa solução para você desenvolver conversações extremamente ricas. E essas conversações, elas podem ser escritas pelo próprio time do RH, aqueles que entendem qual é a forma de se comunicar com o seu colaborador. Você não precisa ter, novamente, citando a TI, você não precisa ficar dependente que a TI desenvolva, você pode estar desenvolvendo, ele não tem uma linha de código de linguagem. E o treinamento para utilizar essa solução, ela é tão fácil que numa manhã a gente consegue colocar vocês já com o poder de criar as suas próprias conversações. Então, isso são questões que mostram o quanto maduro as tecnologias estão para atender aos departamentos, qualquer departamento da empresa, inclusive o RH. E o momento que nós estamos atualmente, ele não poderia ser melhor ou pior, depende do ponto de vista. A gente tem que olhar do lado positivo. Outra frase, aproveitando aqui, dizendo uma outra frase do Fabrício Biscott, do Gartner, ele mesmo colocou que essa questão da hiperautomação, ela já não é mais uma opção, é uma condição de sobrevivência para as empresas. As organizações vão exigir cada vez mais TI e automação de processos de negócio, uma vez que elas estão sendo forçadas a acelerar os planos de transformação digital no mundo pós-Covid. E o momento é esse. Eu acho que quem está aqui sabe por que está assistindo essas palestras, essas apresentações, é porque é o momento certo para a gente estar discutindo como que a gente pode estar ajudando vocês no dia a dia. E aproveitando essa questão de como nós podemos ajudar, eu vou aqui passar um breve vídeo, um pouquinho mais de um minuto, onde a gente coloca um depoimento de um cliente, um cliente já que está conosco há muitos anos, mais de 7 anos, que é a ADP. Acredito que todos conheçam a ADP, é uma das maiores empresas do mundo no segmento aí de terceirização dos sistemas de RH,
E nós começamos a desenvolver automação com eles há muitos anos. O termo RPA não era nem tão conhecido. E aqui está um depoimento bem rápido para ilustrar o nosso objetivo final de todo esse discurso, essa apresentação. Eu queria te pedir para contar um pouquinho mais, porque você está na ADP desde o início. Sim, né? sim. Fala um pouquinho mais de como é que começou e onde a gente está hoje com toda essa automação e robotização. Então, é uma jornada relativamente longa. Nós já estamos entrando no 4º ano dessa jornada. Começamos lá em 2015, né? Obviamente, a ADP, ela era um prato cheio para automação, porque muitos processos, muito volume, repetitivo, e como mencionou aqui, pontos sujeitos de falha, como no caso de portuário, né? Só que a gente não sabia fazer, então procuramos um parceiro, no caso aqui o Francisco, né? Que trouxe a tecnologia, a gente escolheu a tecnologia depois de pesquisar muito, e começamos pequeno, começamos com um processo simples, começamos aprendendo, erramos, mas não desistimos, né? E com o tempo a coisa foi se sofisticando, cada vez robôs mais complexos. Imagino que a tecnologia também vem se modernizando. Foi se modernizando. A gente tem robôs absolutamente gigantes e altamente sofisticados, para todo mundo aqui que nos está vendo, que são profissionais de RH, sabem o quanto uma CFIP pode ser complexa, e a gente tem praticamente a CFIP como um processo praticamente totalmente automatizado. Fomos trazendo monitoria, trazendo robustez ao processo para garantir cada vez mais um volume maior e a entrega na ponta para o cliente correta e padronizada. Mas aqui, para quem já conhece a ADP, acredito que todos conhecem a ADP, eu vou só aproveitar e introduzir aí o Francisco Benz, que ele é o CEO da Growtech. Essa entrevista, todo esse vídeo, a gente também vai deixar disponível para vocês, passa depois o link para vocês assistirem ela de maneira total. E esse depoimento ele ilustra bem essa questão de como encarar esse início ou a evolução dentro da hiperautomação, essa jornada que vocês estão buscando enveredar. Começar identificando as melhores oportunidades, implantando, melhorando, melhoria contínua, identificando aonde que o seu tempo está sendo indo para o ralo, está vazando em termos de processo, em termos de profissionais, e nós, com essa experiência, já desde o RPA, desde outras tecnologias, e agora com essa adição de inteligência artificial para documentos, inteligência artificial para atendimento por mensagem por voz, e poder integrar tudo isso dentro de uma camada de software que a gente consiga orquestrar todo o seu fluxo de trabalho, nós acreditamos que podemos estar trazendo uma grande colaboração para as empresas, e nós estamos aqui prontos para poder atendê-los, nossos técnicos e nossa equipe comercial. Obrigado pela oportunidade. Prado, é com você. Muito bem. Temos aí alguns questionamentos. Queria que você falasse um pouco da relação da hiperautomação com low-code. Isso é uma boa pergunta. Eu acredito que, com o passar dos anos, desde o advento das primeiras plataformas de RPA, o low-code ele já estava presente. Você tem até iniciativas de desenvolvimento de RPA ou de outras tecnologias, ainda com desenvolvimento de código, mas isso está cada vez deixando mais de estar presente.
O low-code ele já está em plataformas de desenvolvimento de chatbots, o low-code está em plataformas de desenvolvimento de aplicações, isso sem falar na questão da inteligência artificial, que você treina a rede neural, você não programa o que ela vai desempenhar. Então, a hiperautomação e o low-code eles estão muito vinculados um assunto ao outro. Não aceitem falar de hiperautomação e depois ver o desenvolvimento de código. Existe alguma coisa errada aí. O mercado está evoluindo para plataformas low-code de desenvolvimento. E até onde o que nós podemos esperar, né? O que se pode esperar, o que pode alcançar aí com a hiperautomação? Como é que você vislumbra esse futuro aí que praticamente a gente entrou num futuro meio que forçado, né? A pandemia veio e empurrou todo mundo para o digital e tem que automatizar, tem que digitalizar. O que se pode esperar dessa automação? O que se pode alcançar com essa hiperautomação? É muito importante, é interessante essa pergunta, Prado. É muito importante a gente visualizar como as empresas de tecnologia estão evoluindo. Aquele mantra dizendo que os seus colaboradores eles têm que cada vez mais ter comportamento e atividades analíticas e muito menos repetitivas, isso já é uma realidade hoje. E a hiperautomação ela veio para expandir cada vez mais essa questão de atendimento telefônico, atendimento em contact center, em call centers, tem já sentido que as tecnologias de inteligência artificial para comunicação por voz, elas estão aí e estão tomando cada vez mais o mercado. E por mais que a gente veja um ou outro exemplo de chatbot ou de outras tecnologias que você às vezes critica, você percebe que tem alguma deficiência, mas se você for olhar nos líderes, nas tecnologias que estão aí de ponta, você vai ver exemplos fantásticos de comunicação, de entendimento da intenção daquela pergunta do cliente, entendimento do humor com que o cliente está perguntando, e você conseguir responder de maneira a perceber um cliente zangado, um cliente estressado, e você direcionar a sua resposta conforme for. Tecnologia que você consegue, inclusive, identificar o seu cliente pela voz, biometria por voz. Todo esse leque de soluções, aliado a visão computacional para trabalhar com imagens, com layout de documentos, com textos, entender o que o texto está escrito, entender a intenção daquele texto e direcionar para o determinado próximo passo do seu processo. Isso são todas tecnologias que a gente está aqui prontos para oferecer para as empresas. E é por isso que a gente fala, que a gente coloca, me diz o que vocês precisam, o que vocês estão tendo dificuldade, a gente vai ter uma solução. A hiperautomação está trazendo essas possibilidades. Não vai ter muito ainda o que fazer em relação à análise, mas em relação ao processo, à atividade repetitiva, está com os dias contados. Comparando com 2020, Marcos, você acha que a resistência à hiperautomação, ou à automação de serviços, ou à digitalização, você sente que o mercado está resistindo menos, ou quase nada a essa realidade, ou ainda existe muita resistência a essa realidade?
Sempre existem as empresas, o que a gente chama de early adopters, né? Sempre aquelas empresas que puxam as inovações na frente, sempre existem aquelas empresas que são mais reticentes em avançar com relação à tecnologia. Elas aguardam, elas olham, elas percebem, elas vêm nos fóruns de discussão, nas apresentações para entender o que está acontecendo. O que eu vejo hoje é que está muito fácil implantar um projeto que envolve hiperautomação, que envolve automação, às vezes, que você nem imaginava que era um processo que você poderia automatizar. As tecnologias estão muito maduras. Cada nova versão dos produtos que a gente representa, eu, particularmente, que estou há muitos anos com tecnologia, eu me espanto. O nível de maturidade, o nível de evolução que as tecnologias estão trazendo. Às vezes, de uma versão, em um ano, a gente tem a nossa solução, por exemplo, de documentos, ele tinha um determinado comportamento. Hoje, eu me relaciono com essa solução escrevendo a pergunta que eu quero que ele me traga no documento. Ele entende a linguagem, o meu texto, minha pergunta, e responde exatamente o que eu estou pesquisando. Isso, ou seja, isso mostra claro que as tecnologias estão convergindo. A inteligência artificial ela está por trás de toda essa evolução, e essa evolução, ela naturalmente tem uma curva exponencial de melhorias e de novos recursos. E, novamente, por se tratar de... por que low-code? É porque a implantação para o cliente já conseguir se beneficiar daquela aquisição, daquela tecnologia, daquele serviço, ela é muito rápida. Então, a gente está falando, novamente, de dias, de semanas, não estamos falando de meses de projeto. Marina, você como gerente comercial, como é que você vem sentindo o mercado? Como é que você vem sentindo esse posicionamento das empresas? Tem havido muita procura para a hiperautomação? Como é que você vê a diversidade desse mercado e como é que a Growtech está sentindo aí a equipe de vendas, a equipe de comercialização está sentindo? O mercado está aquecendo, está voltando a comprar, ou ainda o pessoal ainda está com o pé atrás? Olha, Prado, complementando inclusive o que o Marcos falou, principalmente depois da pandemia, enfim, ainda, né, na pandemia, a gente sente sim que as empresas elas tiveram esse start, né, essa necessidade de querer automatizar, de querer melhorar o que já tem. Então, sim, o que hoje eu falo para você é que sim, o mercado ele está reaquecido, as empresas elas estão procurando soluções que melhorem, que integrem os projetos, que a gente realmente tenha essa questão da transformação digital, né? E isso não é uma opinião minha, né? De todos nós que trabalhamos aqui na Growtech nessa parte comercial, que sim, as empresas elas têm a necessidade, elas estão procurando, e esse é o momento, principalmente agora em que a gente vai ter talvez essa retomada, né? A partir dos próximos dias para o presencial, enfim, de transformar, né, e de deixar que todo esse tempo que a gente teve aí de pandemia, de replanejamento de processos, esses processos agora eles já vêm com uma nova toada de tecnologia já embutida para conseguir fazer essa transformação. Vocês acreditam que o home office deve permanecer? As empresas acreditam mais nesse home office do que antes? Olha, é uma pergunta bem difícil, porque acredito que também demande muito do tipo de negócio de cada empresa, né? A gente vê que sim, tiveram muitas empresas que conseguiram se adaptar excelentemente com o home office, já até deixaram, né, de pensar em um trabalho presencial, talvez um presencial algumas vezes na semana, mas eu acredito que varia muito também do tipo de negócio. Perfeito. E para o RH vale muito a pena avaliar essa questão de automação de processos se a vida pós-Covid ainda manter esse regime de home office. Essa comunicação via aplicativos de celular, via mensagens e chatbots,
uma grande sacada para poder desafogar qualquer tipo de demanda de autosserviço, demanda de atendimento. Perfeito. Marcos, Marina, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse Fórum Digital RPA e AI, voltado aí para os profissionais de RH. A gente sempre conta com a Agrotech para os nossos eventos, para trazer aí sempre novidades. Parabéns aí pela palestra e um abraço para vocês. Esperamos aí que em breve a gente possamos nos encontrar pessoalmente, né? Mas até lá, se não for possível, contaremos aí com vocês aqui nos nossos eventos online. Grande abraço a todos aí da Agrotech. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Prado. Agradecer também a todo o pessoal do evento. Saúde a todos. Até logo. Saúde a todos. Ficamos por aqui, encerramos aí esse Fórum Digital RPA e AI, Recursos Humanos, o evento online 2021. Agradecendo a todos os palestrantes que estiveram aqui presentes, agradecendo a todo mundo que esteve aqui assistindo, a quem for assistir, quem não conseguiu assistir agora, vai assistir via YouTube mais tarde, gravado. Parabéns aí a todos que participaram e que tiveram aqui conosco. Esperamos encontrá-los nos próximos eventos promovidos pelo Instituto Information Management. Um grande abraço a todos, cuidem-se, se forem sair, mais uma vez, a recomendação, usem máscara, lavem bem as mãos, o álcool gel e evitem as aglomerações, porque ainda não estamos seguros, ainda não estamos imunizados. Fiquem com Deus, fiquem com saúde, até uma próxima oportunidade. Tchau.